Mensagens, pregações e testemunhos, na voz do missionário de Deus, é aqui no nosso canal. Graças a Deus por seu grande amor. E a palavra de hoje é justamente sobre o amor de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia agora em Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 34 até o versículo 40. Chegou o momento em que a palavra de Deus será exposta, será pregada, será ouvida. Mateus, capítulo 22, do versículo 34 até o versículo 40. Diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar a Deus. Senhor, ilumina os olhos do teu povo agora, para que a tua palavra faça sentido em nossos corações. Que seja noite de salvação, que seja noite de transformação, que seja noite de entendimento e resposta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus, capítulo 22, versículo 34 até o versículo 40, nos conta um episódio em que Jesus Cristo é experimentado por fariseus. Ele é questionado por fariseus sobre a lei de Deus. Antes disso, Jesus já na sua caminhada vinha na ótica dos fariseus com um comportamento subversivo, um comportamento que era questionável, e é por isso que eles estão questionando Jesus. Jesus vem falando de outras coisas, de uma forma que não era bem assim que eles entendiam. Não era bem assim o Deus que eles adoravam. E eu digo que eles adoravam porque o Deus das Escrituras era o Deus do qual Jesus Cristo estava falando. E apesar do conhecimento deles nas Escrituras, eles não conheciam o Deus das Escrituras. Vamos começar então, já falando do texto propriamente dito. O versículo 34 diz que, entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Entretanto, o quê? Tem algo antes, então, né? Entretanto, vamos ler o versículo anterior, então. Versículo 33, por exemplo. Jesus estava pregando sobre a ressurreição. Versículo 33. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam de sua doutrina. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Então, há dois tipos de pessoas, dois perfis de pessoas, diante do discurso de Jesus. As multidões estão encantadas, as multidões estão maravilhadas com o ensino de Jesus Cristo. Mas os fariseus estão receosos, estão desconfiados, ainda não acreditam que Jesus é quem ele diz ser. Então, a partir do versículo 35, de fato, é que começa a cena que nós precisamos visualizar nessa noite.
O versículo 35 diz que um deles, um dos fariseus, que era intérprete da lei, em outras versões vai dizer perito na lei, experimentando Jesus, perguntou: é suficiente para nós entendermos que tem um especialista, ou pelo menos alguém que é denominado especialista sobre a lei de Deus, experimentando Deus. Alguém que diz que manuseia muito bem a palavra de Deus, as escrituras sagradas, está questionando Deus sobre a sua própria palavra. Parece para nós um sentimento só de alguém que está curioso de fato. Mas mais do que essa curiosidade, por detrás disso há um sentimento de soberba. Se você diz que é quem você diz ser, nós vamos saber agora. E é quando chega o versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? A intenção era: agora eu pego ele. Agora ele está sem saída. Há uma tradição que diz que os fariseus julgavam que na lei havia, assim, uma escala, um grau de mandamentos maiores, mandamentos menores. Então é uma pergunta tendenciosa. Há uma intenção por trás da pergunta desse tal intérprete da lei, desse tal especialista da lei. Irmãos, percebam, quem está fazendo a pergunta é alguém que reconhecidamente tem conhecimento a respeito das Escrituras. Não é um leigo, alguém que não conhece nada sobre a palavra de Deus e que está curioso para saber. Não era o povo da multidão, era o fariseu. Ele está com dúvidas. Você está entendendo? Ele diz, ele é considerado perito, especialista, intérprete, entendido, e está com dúvidas. Ele é tão entendido que agora ele se vê com dúvida. Diante de Deus ele se vê com dúvida. O seu conhecimento é posto à prova. A intenção dele, então, é provar Jesus, sobre quem Jesus diz ser quem ele é. Então Jesus responde no versículo 37. A pergunta foi feita, e então foi respondida. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O que Jesus está dizendo é que amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento, é que você precisa ter a sua vida completamente voltada para o Senhor, influenciada pelo Senhor, mas com amor verdadeiro. E esse questionamento talvez causou uma pulga atrás da orelha daquele fariseu. Porque ele sabia de cor essa resposta. Ele era um intérprete da lei. Mas talvez lhe faltava tanto amor ao Senhor, tanto temor ao Senhor. Por que é que ele pergunta algo que ele já sabe a resposta? Isso parece que não faz muita lógica. O problema está justamente em achar que sabe a resposta, quando o poder dessa resposta não forma nada em mim. Aquela resposta era só uma informação que aquele fariseu tinha. Mas ele não era maravilhado por aquela resposta como a multidão vinha sendo. Ele só achava que sabia. Mas nesse momento, a sua interpretação da lei é questionada, é questionável. Versículo 38, Jesus, arrematando essa fala do versículo 37, ele diz que
esse é o grande e primeiro mandamento. Mas se nós olharmos para os livros da lei, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, nós não vamos ver esse mandamento como o primeiro mandamento. Então, o que é que Jesus quer dizer com primeiro e grande mandamento? O que Jesus está querendo dizer é que essa é a base primária de todos os mandamentos do Senhor. Isso vai ficar claro quando ele vai, no versículo 40, dizer que toda a Escritura é dependente dessa verdade. Mas para chegar no versículo 40, nós vamos continuar, lendo 39, por exemplo, porque Jesus vai falar de um segundo aspecto. Jesus vai dizer, então, que o segundo, ou a segunda base essencial, é amar o próximo com o mesmo amor que nos amamos a nós mesmos. Amar a Deus acima de todas as coisas, ou seja, acima do meu próprio coração, acima dos meus sentimentos, acima de todo o meu entendimento. Esse amor é cobrado de nós pelo Senhor. Somos devedores do Senhor, nesse sentido, de amá-lo. Porque é mandamento dele que o amemos de todo o nosso coração, não é com parte do nosso coração, não é com parte do nosso tempo, não é com parte da nossa agenda, não é com parte dos nossos recursos. É entender que dele são todas as coisas, que para ele todas as coisas são devidas. Por isso que Jesus diz no versículo 40, que a partir desses dois mandamentos de Deus, toda a lei e os profetas são dependentes dela. A lei e os profetas era a Bíblia que eles tinham até aquele momento. Não existia ainda o Novo Testamento. O Antigo Testamento, nós cristãos chamamos de Antigo Testamento, era constituído pela lei e os profetas. Ou seja, o que Jesus está dizendo é, a palavra de Deus é dependente dessa verdade. A palavra de Deus é fundamentada nessas verdades, de que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nos amamos também. O que nós precisamos saber hoje, ao final desse sermão, é que amar o Senhor implica em viver completamente para a sua glória. Amar o Senhor não é cantar uma música que fale sobre amar o Senhor. Mas amar o Senhor é viver completamente para a glória de Deus. Jesus está falando que esse amor que é devido é total, é completo, é integral, não é parte. Ele não disse, amarás o Senhor teu Deus de uma forma que você conseguir. Amarás o Senhor teu Deus no momento em que você achar melhor. Amarás o Senhor teu Deus, sei lá, o que é que a gente possa usar como uma desculpa para dizer, mas Deus conhece o meu coração, Deus sabe. Mas é mandamento, é exigência de Deus que o amemos completamente. Isso precisa tirar a gente de um lugar de conforto. Às vezes vivemos numa fé muito confortável, porque Deus nos ama, né? Porque Deus é amor, né? Mas esse amor envolve justiça, envolve bondade, envolve disciplina, envolve repreensão, porque esse amor de Deus é justo, e justiça é justiça. Você sabe como funciona a justiça.
Não a justiça do nosso país, que promete e não cumpre, que até tem uma lei, mas que é considerada por muitos como frouxa. Mas a lei de Deus não é frouxa. Essa é verdadeira. Essa é a verdadeira lei, de onde inclusive as demais leis tiram ensinos, tiram por base. Só sabemos o que é bom e mal porque existe um Deus que é bom e nos diz o que é mal. Então o nosso referencial de bem e mal só existe por causa de Deus. Porque se Deus não nos disser o que é mal ou o que é bom, nós nem saberíamos o que é mal e o que é bom. É isso que precisa ficar claro para nós. Que amar o Senhor é viver completamente para o Senhor. Não é um pouquinho para Ele. Nós precisamos então ser testemunhas fiéis do amor de Deus. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vamos lá, vamos pensar o seguinte. As Escrituras falam de um Deus de amor, que criou por amor, e faz uma proposta de amor mais radical e puro, propondo reconciliação a quem o traiu. Deus, que é justo, está propondo reconciliação para quem lhe traiu. Essa é a justiça de Deus. A sua criação o traiu e ele propõe reconciliação para a sua criação. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós insistimos em dizer, Deus é amor, mas também é justiça. Como se houvesse um contraste da justiça de Deus em face do amor dele, sabe? Não, quando ele é amor, ele é graça, ele é justiça, ele é ira também, ao mesmo tempo. Eu já disse isso aqui outra vez. Por exemplo, a cruz fala da ira de Deus e do amor de Deus ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Cristo está padecendo, ensanguentado na cruz, nós vemos ali o amor de Deus pelos perdidos, pelos pecadores. Mas vemos também a ira de Deus que era sobre a nossa impiedade, sendo lançada sobre Cristo Jesus. Deus, ele é um ser completamente Deus. Ele não é, em alguns momentos amor, em outros momentos justiça, de vez em quando bondade. Não, ele é totalmente amor, totalmente bondade, totalmente justiça, totalmente ira, totalmente graça. Tudo isso reside completamente e perfeitamente em Deus. Nós é que somos seres limitados e fragmentamos essas possibilidades, esses atributos, essas habilidades da vida. Mas Deus não precisa disso. Deus não é um ser limitado. Deus é soberano. E esse Deus, que então manifesta justiça, está propondo reconciliação aos traidores. Então as Escrituras falam desse Deus. Tudo nas Escrituras fala de Deus, porque a Escritura é a palavra de Deus. Precisa ficar bem claro que Deus só manifesta a sua ira e a sua justiça porque Ele é amor. O contrário de amor não é ódio, é a indiferença. Porque ódio ainda assim é um sentimento. Ou seja, de alguma forma demonstra importância, demonstra relevância. A indiferença, o próprio nome já diz, é indiferente. Eu não sinto nada. Eu sou indiferente. Então, o fato de Deus manifestar sua ira, manifestar a sua justiça, é porque Ele é amor. Se Ele fosse indiferente às injustiças e impiedades da humanidade, demonstrando total desprezo, Ele acabaria por deixar de ser totalmente amor. Mas isso jamais aconteceria, porque Deus não pode negar a si mesmo. Deus é amor.
Deus não tem amor, Deus é amor. E o amor de Deus por sua criação é amor por sua própria glória, é amor a si mesmo. Então qualquer movimento de Deus em direção à sua criação é fazer jus à sua própria natureza. Quando Deus nos salva, Deus não nos salva por causa de nós. O ousado e impressionante amor de Deus que nós cantamos não é por causa de nós. Ele não deixa as 99 e vai buscar a que se perdeu por causa da que se perdeu simplesmente, mas por causa de sua própria glória, porque aquela que se perdeu pertence a Ele. E Ele jamais deixaria que algo seu, algo que Ele manda, algo que Ele ama, estivesse esquecido, estivesse perdido. É por isso que Ele vai nos encontrar. É por isso que Ele nos busca, porque Deus é amor. É por isso que Ele nos chama. É por isso que Ele fala conosco agora. Ele não se importa com você porque você tem algo para oferecer para Ele. Ele se importa com você porque você é a imagem e semelhança dEle. A sua vida fala sobre a glória dEle. Nós sabemos que com a queda, toda a nossa existência foi afetada pelo pecado. E todo o nosso entorno se tornou um ambiente hostil, desconfiável. Nós somos seres pecadores que convivem num planeta repleto de pecadores. Olha que ambiente perigoso. Os efeitos da queda não são somente aqueles atos violentos e as grandes guerras entre nações, mas o senso de disputa, a inveja, a arrogância, a avareza, a mentira, são produtos do homem caído, separados da glória de Deus. A falta de amor justifica, então, toda a problemática da queda. O que foi a queda, senão falta de amor a Deus? Falta de amor nos leva distante de Deus. A queda foi falta de amor. O primeiro casal não exerceu sua lealdade ao Criador. E a sua infidelidade reflete, então, uma relação com sintomas de esfriamento ou distanciamento de amor. Toda infidelidade, ela é sintoma de esfriamento de amor. Distanciamento do amor. Mas a beleza do Evangelho está em restaurar esse efeito avalanche, que começou com um ato isolado, feito por uma só pessoa, num determinado local e que desabou em toda a criação. Pelo Evangelho de Jesus Cristo, descobrimos que Deus é amor e que nele a nossa relação com Deus, consigo mesmo e com o próximo, é redimida. Ele faz suscitar amor em nosso coração porque Ele é fonte de amor. O amor próprio em Cristo não é egoísta e individualista. Antes, amamos a si mesmo porque Ele nos amou primeiro e quem é amado ama. Ama a si mesmo, ama o Senhor, ama o próximo. Amar a si mesmo é amar o próximo também, porque o próximo é como eu sou e como eu fui amado por Deus. Ora, o próximo é a imagem e semelhança de Deus também. Por isso, amar a si mesmo precisa desaguar em amar o próximo, porque o próximo é igual a eu. E se eu me amo, então eu preciso amar alguém. E quem nos ensina isso é o Senhor, que é completamente amor e resolve dividir, partilhar, compartilhar o seu amor. Nós somos frutos do amor de Deus. O Evangelho de João diz assim que aquele que diz que ama o Senhor e odeia o seu próximo é mentiroso.
Como pode dizer que ama o Senhor que não vê e odeia o próximo a quem vê? É uma pergunta que o apóstolo João faz. Como podemos dizer que amamos a Deus e nos odiamos uns aos outros? Ou seja, ao odiar alguém, eu estou no final de tudo numa posição de inimizade com Deus. E Jesus nos desafia a orar por aqueles que temos desafetos. A marca do discípulo de Jesus é o amor. Amor compassivo, amor verdadeiro, amor não fingido, amor bondoso e generoso. Percebe então? Como amar o Senhor implica em viver completamente para a sua glória, sendo testemunha fiel do seu amor. Nós somos chamados a testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. E o que é o Evangelho de Jesus Cristo? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É sobre isso que fala o Evangelho de Jesus Cristo. Sobre o amor de Deus. E se nós somos chamados a ser testemunhas desse Evangelho, então nós somos chamados a ser testemunhas do amor de Deus. E ser testemunha do amor de Deus é viver compartilhando o amor de Deus. Então, amar a Deus acima de todas as coisas, amar a si mesmo e amar ao próximo, são verdades e realidades que nós só podemos experimentar depois da redenção em Cristo Jesus. Porque a queda nos coloca em situação de inimizade com Deus, contra nós mesmos, contra o próximo. Mas Jesus Cristo nos comissiona e nos chama a viver o ministério da reconciliação. Deus te ama por causa de sua própria glória. Você é amado por Deus. Mas ao mesmo passo em que você agora está sabendo que você é amado por Deus, você deve vivenciar e partilhar esse amor de Deus, para que outros também saibam que eles são amados por Deus, porque Deus é amor. Amém. Obrigada pela visita, se inscreva e deixe seu like no canal. E ative o sininho para você receber as notificações.